que eu preguei domingo agora para você, tá bom? Vou te dar 5 minutos de palavra que vai valer por 50 dias de bênção na tua vida. Pega aí João capítulo 9, eu quero te dar um entendimento. Só um entendimento. Nós estamos na campanha Quebrando as Maldições. Eu quero te dar um entendimento que está em João capítulo 9, versículo 1 em diante, que diz assim, Evangelho de João capítulo 9, versículo 1 em diante, que diz, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Foi esse ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Diga, Jesus Cristo é a luz do mundo. Qual é o oposto de luz? Trevas. Diga bem forte. Mais uma vez. Completo agora, diga, o oposto de luz é trevas. Então preste atenção, se Jesus é a luz, Satanás é trevas. A sociedade de hoje não gosta desse negócio de diabo, mas ele existe. Pois bem, aliás, pois mal, ele existe. E não podemos desprezar os seus ardis. A própria Bíblia diz isso em outro texto. Se não fora dessa forma, Jesus não teria a preocupação de deixar claro que ele é a luz do mundo. E a Bíblia diz que onde a luz entra, as trevas se dissipam. A luz jamais pode ser vencida pelas trevas. Entenda a luz como o caminho da bênção. Entenda trevas como o caminho da maldição. Se porventura existe qualquer maldição na minha vida, maldição é muito simples de compreender. Melhor conceito que eu vi até hoje do Bispo Rodovalho, bem simplório, bem popular. Maldição é quando o mal está em ação. Ou seja, se eu percebo um mal contra a minha vida, aquilo é uma maldição. Mesmo que alguém não tenha me maldito, né? Mas se existe um mal contra a minha vida, é Satanás, de alguma forma, ou a própria circunstância, ou a hereditariedade, ou às vezes meus próprios pecados, abriram uma janela, uma brecha, por onde o mal entrou. E o mal só pode sair quando o bem entra. Porque o mal, quando entra, ele produz trevas. E característica de trevas é ignorância. Não no sentido pejorativo, como o mundo, né, usa a expressão ignorância, como se estivesse falando burrice, não é verdade? E ignorância não tem a ver com burrice. Ignorância tem a ver com desconhecimento de causa, desconhecimento de fatos, é não saber alguma coisa. E as trevas têm esse poder de nos deixar confusos. Seja onde que as trevas instalem, em qualquer área da minha vida, embora a vida seja una e indivisível, a gente reconhece que ela tem suas nuances, né? Então, às vezes, as trevas se instalam. E muitas vezes ali eu fico cego, eu não enxergo. É como andar, mesmo que seja na sala da minha casa, com escuridão total. Eu vou bater o canto da minha cintura, ou então a canela, o joelho, às vezes até a cabeça, o rosto. Eu vou me machucar. Quando eu ando na treva total, mesmo que seja num lugar conhecido à luz do dia, eu ando com a mão à frente, com todo cuidado, arrastando o pé no chão, com medo de tropeçar, com medo de bater, de se machucar, de trombar em alguém ou de ser atingido por alguma coisa. Porque as trevas nos deixam confusos. Mas a luz, quando entra, ela dissipa as trevas. Não importa onde houver trevas na sua vida. Se você permitir que ali a luz de Jesus Cristo entre, as trevas vão acabar. Havia trevas nos olhos, literalmente, desse homem. Ele era cego, conforme a Bíblia diz, de nascença. Ele nasceu cego. Esse homem nunca conseguiu ver a luz do dia. Ele pôde sentir o calor do sol, mas nunca enxergou a luz do dia, porque seus olhos não produziam conhecimento. Os discípulos, que já sentaram com Jesus algumas vezes em particular, certamente ouviram lições acerca de maldições hereditárias. Os judeus, pelo próprio Velho Testamento, até mesmo os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20,
que fala que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que os aborrecem. A Bíblia que eles tinham na época, que era o Antigo Testamento, ensinava já sobre maldições. Eles sabiam a história de Adão e Eva. Eles sabiam da história de outros homens, sabiam dos amonitas, dos moabitas, que negaram ao Senhor, a ajudar o povo de Deus, que negaram pão e água e alugaram Balaão para os amaldiçoar. Eles sabem que Deus pode reverter a maldição. Então, quando eles viram o cego clamando, imediatamente eles fizeram a pergunta: mestre, nesse caso dele aí, onde é que está a fonte? Qual é a origem? Por que a maldição se instalou? Porque ele pecou? Ou porque seus pais pecaram? Diga, eu pequei ou meus pais pecaram? Diga comigo, quando eu peco e vem maldição, essa maldição é adquirida, porque meu pecado deu a brecha. Vocês não estão animados de falar. Fala comigo, por favor. Sabe por que eu faço isso? Para te ajudar a gravar. Porque você ficar só ouvindo, você não grava tudo. É para te ajudar a gravar. Então seja um bom aluno. Repita para o seu professor, por favor. Diga, quando meus pais pecam. Mais forte, quando meus pais pecam, o mal vem sobre mim por hereditariedade. Pois bem, maldição hereditária ou maldição adquirida? Você vê que os discípulos estavam num nível bom de entendimento já. Por causa do quê? Agora, a resposta de Jesus é a mais surpreendente. Porque a lição que Jesus tinha que dar sobre essas coisas, e o que eles já haviam aprendido, já bastava. Então não fazia a mínima diferença agora saber qual era a fonte. A diferença era o milagre. A diferença era a restituição dos olhos desse jovem. A diferença era Jesus responder à fé do coração daquele que clamava. Então Jesus dá uma resposta dizendo: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Agora você vai dizer, pecado é pecado. Não importa quem pecou, a maldição vem. E se isso aconteceu, não é o fim, é só o começo. Porque Deus permitiu para que em mim, usa o dedo, em mim, se manifeste a glória de Deus. Ah, tem gente que entendeu. Veja lá, quando a gente está discipulando nossos discípulos, ensinando, todo novo tema desperta uma grande curiosidade. Então parece que tudo que acontece está com foco naquilo. Tem gente que dá uma força para a praga, dá uma força para a macumba, dá uma força para o diabo, que eu nunca vi igual. Algumas pessoas ficam fissuradas no poder das trevas. Porque olha, eu acho que é uma maldição, porque eu acho que isso aqui é uma praga, que fizeram uma macumba para mim, que não sei o quê. Mas daí se fizeram? E se você pecou? E se teu pai pecou? E se alguém mandou um negócio ruim para você? E aí, meu irmão, você agir dessa forma é literalmente ajoelhar no pé do diabo e falar, meu Deus. Você se impressionar com o poder das trevas é você exaltar o poder dele, só falta você cantar um hino em louvor a Satanás. Eu fico estupefato de ver alguns cristãos supervalorizando a força do inferno. Meu irmão, o inferno não tem força nenhuma, o inferno já está derrotado. E se alguma força ele tem, a culpa é minha. Sabe por quê? Porque ele só tem força onde tem brecha. Como pássaro que voa, como andorinha que foge no seu voo. Assim a maldição sem causa não se cumpre. Está cumprindo? Tem causa, vai vigiar. Vai cuidar, vai descobrir onde é que está a brecha. Para de procurar o PROCON e começa a dobrar o joelho e vai lá confessar o crime, irmão. Vai diante da cruz e despoja do pecado. Toma uma decisão de mudar a tua vida. Ou não reclame da assolação das trevas. Porque se nós orarmos aqui, todo mal sai em nome de Jesus Cristo, que a palavra da autoridade faz com que o diabo bata em retirada, tenha legalidade ou não.
Só que depois, se a casa ornamentada, arrumada, não for ocupada pelo Espírito Santo, pela santidade de vida, pelos princípios da palavra, o inimigo volta e ainda traz 7 desordeiros piores junto com ele, conforme Jesus falou. E o estado daquela pessoa volta a ser pior. Então não vou nem fazer a quebra, porque depois vai ficar pior. Você é um pecador admitido. Talvez até um apóstata, se for o caso. Tome cuidado, meu irmão, você está perdendo sua salvação. Ninguém pode julgar, mas suas atitudes demonstram quem você é. Suas atitudes demonstram quem você é. Não flerte com Deus. Deus não fica com ninguém. Deus é casamento, Ele quer a noiva. Deus não fica, Deus casa. Deus casa, papel passado. O batismo é teu papel passado. O batismo nas águas é teu papel passado. E o Espírito Santo é o selo e a assinatura do escrivão, dizendo, está confirmado na terra, está confirmado no céu. É um tempo de... Pode aplaudir Jesus, para Ele é bem forte. O selo de confirmação de Deus que está sobre a sua vida. Praga nenhuma atingirá a tua tenda. Agora veja, os discípulos na ansiedade de demonstrar sua teologia, quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Jesus, para com isso, relaxa, gente. Eu estou aqui para libertar o rapaz. Não importa por onde o pecado entrou, não importa o tamanho da maldição, se ela fez ele cego desde que nasceu, importa que isto está acontecendo não para dar louvor às trevas que fizeram mal para ele, mas para dar louvor a Deus que vai libertá-lo das trevas. Aí foi simples, né? Jesus puxou aquele frango. No chão, passou o dedo no barro, falou, vem cá, Douglas, que eu vou passar isso no seu olho. Duvido que você venha receber uma oração de cuspe meu na terra que eu passar na tua cara. Nem que fosse câncer de pele, você não queria. Duvido que você queria. O pastor deu uma cusparada lá, fez um bagulho lá, passou na cara. Que nojo. Jesus fez isso, velho. Jesus fez isso. Deu um cuspão, ainda falou pro cara, vai lá no tanque de Siloé se lavar. Devia dar uns 7 quilômetros o tanque de Siloé. Pra ele curtindo aquilo, entrando no poro dele assim. E diz que quando ele lavou o olho lá, imediatamente a cegueira saiu com a limpeza. O ranho foi junto, viu, irmão? Mesmo que fosse o de Cristo. Saiu. Quer dizer, se dá para limpar o cuspe de Cristo, dá para limpar o óleo da unção depois também. Não é pecado não, viu, gente? Tem gente que não limpa, fica com medo, né, de dar o contrário. Pode limpar. Orou, está feito. Não é o óleo, é a oração com fé, ungindo com óleo na obediência da palavra. Então, né, limpa, não tem problema. Então, querido, pare. Identificou maldições? Vem para o altar, filho. Faz a tua oração, chama teu líder, ore comigo, eu identifiquei isso, tu confessa e deixa, você vai alcançar misericórdia. Dobra o teu joelho no altar, fala, Senhor, estou jogando no pé da tua cruz. Não precisa ser campanha de quebra de maldição. Não precisa ser um culto específico de quebra de maldição. Não precisa ser quebra de maldição na revisão de vida. Não precisa ser a quebra do dia 30. É importante essas coisas. Elas oportunizam momentos sobrenaturais. Mas você precisa ter fé, você precisa acreditar. Você precisa entender que não é a força do mal, é a força de Deus que vence o mal sobre a tua vida. Nem o teu pecado, nem o pecado dos teus pais. Quando a luz entra, a treva, ó. Esse mês todas as trevas se dissiparão do teu caminho em nome de Jesus. Glória a Deus.